Uma prática cada vez mais comum no setor de entretenimento é comprar ingressos para shows, cinema e espetáculos pela internet. E os consumidores geralmente pagam a mais. É a chamada taxa de conveniência cobrada pelas empresas de evento. No Rio Grande do Sul, a Justiça considerou abusiva essa cobrança. O Igor está de viagem marcada e com os ingressos nas mãos. O universitário deve participar no próximo fim de semana de um festival de música e, para evitar qualquer problema, comprou a entrada do evento pelo site. Ele pagou ainda R$ 67 a mais só por ter feito a transação pela internet. Você paga o ingresso, tem o valor do ingresso, né? R$ 330, 165 cada dia. E aí, se você compra pela internet, você tem que pagar essa taxa de conveniência, que já vem automático. Assim, quando você finaliza seu pedido, aí vem total valor do ingresso mais taxa de conveniência, de R$ 66. O jovem conta que sempre paga a taxa nos shows que vai em outros estados. Eles não fazem nada diferente. A gente que imprime, a gente que vai lá, a gente que retira o ingresso, entendeu? Não são eles que tratam com a gente, é a gente que trata com eles. Então, não vejo o porquê dessa taxa, assim, porque eles não trazem nenhuma conveniência. O que deixa muitos consumidores em dúvida é se a taxa de conveniência cobrada por muitas empresas é legal. No Rio Grande do Sul, 2 organizações que trabalham com eventos foram proibidas de cobrar o valor. O juiz do Tribunal de Justiça do Estado entendeu que, no caso, o serviço de vantagem adicional efetiva não era oferecido. Ou seja, mesmo pagando mais caro, a pessoa não ficava livre de filas e perda de tempo. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio advogado especialista em direito do consumidor, Pedro Augusto Vieira de Souza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. O que é essa taxa de conveniência, na verdade? Bom, a taxa de conveniência é um serviço cobrado e prestado para o consumidor, onde ele pode preferir comprar um ingresso de show, teatro, cinema pelo site ou pelo telefone, e não precisa ir nos postos físicos. Então, esse serviço é fornecido e denominado taxa de conveniência. Ele paga um percentual no valor do ingresso para justamente ter essa comodidade, né? Mas quando a pessoa recebe o ingresso em casa, teria um serviço prestado aí, mesmo quando ela é emitida e quando a pessoa vai na bilheteria, depois mesmo só paga pela internet, vai na bilheteria, retirar esse ingresso, isso é válido? Sim, até o momento não há uma legislação específica quanto a isso, né? Mas o que a gente vê é que considera válido essa cobrança justamente sob o argumento de que eles expõem o serviço no site ou no telefone, então eles estão tendo um custo com aquilo. E essa taxa é justamente para suprir o custo que eles têm com esse serviço. É um serviço diferenciado que eles oportunizam ao consumidor, né? Para você não precisar ir no posto físico. E isso tem que estar especificado, bem específico lá no site? Esse serviço será cobrado por estes itens oferecidos para o consumidor? Isso tem que estar descrito? Tem que ser bem explicado? Sim, sim. É o princípio do consumidor, né? Ele tem que ter essa clareza, essa informação na prestação dos serviços. Então, se não há de forma clara ali especificado o valor sobre aquele serviço, é considerado abusivo, porque ele tem que ter a opção de escolher pelo serviço. Ele pode ou ir no posto físico ou comprar o ingresso, seja do teatro, cinema, do show, pela internet ou pelo telefone. Tem que estar bem clara aquela disposição, sob pena de se declarar abusividade e falta de transparência de informação ao consumidor. Como a pessoa sabe se essa taxa é abusiva ou não? Como que ela vai ter essa noção? Ela tem que comparar o valor do ingresso vendido na bilheteria, por exemplo, com um valor oferecido no site ou pelo telefone? Bom, hoje em dia, o que a gente vê é que a média desse serviço é de 10% a 20%, e considerado o valor do ingresso. Então, algo que destoe disso já é considerado como abusivo, e também tem que olhar o valor do ingresso, né? Porque muitos shows internacionais têm um valor de ingresso bem alto. Então, 20% de um valor alto também resulta num valor alto, entendeu? Então, assim, tem que ficar bem atento para quanto seja esse percentual. E tem que ter a disposição também específica, né, como já dito, ali no site. E se o consumidor entender que aquele percentual é abusivo, ele pode requerer depois a devolução do dinheiro,
ou mesmo não estava claro ali no site, e ele viu depois, poxa, está aqui escrito ao final, em letras bem pequenas, que o valor cobrado é esse, ele pode desistir, porque tem o direito de arrependimento, né? Até 7 dias ele pode desistir daquela compra, ligar, entrar em contato com quem foi intermediador daquela venda de ingresso. Como que a pessoa faz, então, se ela se arrepender, né? Porque, como não é uma venda física, a pessoa, às vezes, ela tem dificuldade de saber para quem ela vai recorrer naquele momento. Ela entra no site, às vezes não tem um chat, um jeito de falar com a empresa, ou mesmo não tem um e-mail fácil, nem o telefone. Como é que ela deve agir nesse caso? Bom, ela deve primeiramente procurar para ver se tem no site algum telefone, algum e-mail para contato e requerer a devolução do valor pago pelo ingresso nesse prazo. E assim, se não tiver disponibilizado nenhum meio de contato, seja telefone, e-mail, ela tem que procurar o PROCON, porque o PROCON tomaria essa iniciativa por ela de localizar, pela facilidade que eles têm, diante da hipossuficiência do consumidor, é bem mais fácil para eles localizar a empresa. Às vezes porque até tem muitas reclamações nesse sentido. Então procure o PROCON e caso o PROCON, eles não respondam, né, a reclamação do PROCON, que procure a justiça, os juizados, enfim, dependendo do valor. Tá ótimo. A gente tem outras questões a respeito desse assunto, mas eu volto a falar com o senhor no próximo bloco. A gente vai para o intervalo, te peço um minutinho, por favor. Okay. E nós voltamos a falar com o advogado Pedro Augusto Vieira de Souza sobre a venda de ingressos para eventos pela internet e as taxas que podem ser cobradas, né, nessa transação. Bem, doutor, qual é a legislação que está em vigor em relação a esse tipo de transação pela internet? Bom, Érica, até o momento a gente não tem uma legislação específica quanto a essa taxa de conveniência. E até por isso não é considerado ilegal a cobrança, porque não há nenhuma disposição por enquanto. No Rio de Janeiro, há uma lei estadual que definiu o percentual de cobrança de 10%, ou seja, não pode passar disso, já está muito bem estabelecido. Em São Paulo, há um projeto de lei tramitando também que visa estabelecer esse percentual em 8%. E em 2012 foi proposto um projeto de lei no âmbito federal. No entanto, ele foi arquivado por falta de manifestação do relator nesse ano. Então, nesse caso, para ficar uma legislação bem definida, a gente precisa que alguém dê movimentação nesse projeto de lei, porque no momento foi arquivado, ele está arquivado desde 2012, teve todo o trâmite, passou pelas comissões, mas foi arquivado no início do ano. Então, não há uma legislação específica no âmbito federal, apenas em alguns estados que estão definindo esse percentual da taxa de conveniência. Bom, e no caso da pessoa comprar o ingresso, né, pagar essa taxa, não tem problema nenhum com o pagamento da taxa, mas a hora que ela for entrar na catraca, para passar na catraca eletrônica com o seu ingresso, ele apresentar algum tipo de problema. Quais os direitos garantidos a essa pessoa? Porque já houve vários eventos em que houve reclamações, porque a pessoa imprimiu o ingresso e não passou no código de barras. Como proceder? Bom, se o consumidor pagou por aquele ingresso, ele tem o direito de estar naquele evento. Então, a organização do evento tem que ter o sistema, tudo para consultar e ver se o consumidor, se aquele consumidor, no caso, adquiriu o ingresso, se está ok, porque eles não podem se prender a um papel, não podem se prender a um erro de papel para não deixar que ele adentre no evento. Então, eles têm que ter um controle. Tem que ter no sistema deles todas as informações relativas a todas as pessoas que compraram aquele ingresso, pelo menos pelo código, para poderem digitar e falar, não, esse ingresso está ok. Não se prender, por exemplo, a um erro de impressão, que é muito comum acontecer. E se a pessoa se sentir lesada nesse caso, atrasar para entrar no evento, então, que ela queria estar na frente, por exemplo, ficou ali detida, ela pode pedir um ressarcimento ou entrar na justiça? Sim, ela pode, como eu já disse, também buscar o PROCON, né? Porque é o órgão atuante, primeiramente, nesse caso, até para você evitar de ir para o judiciário, que a gente sabe que pode levar um certo tempo. Então, o PROCON tem um procedimento mais célere nesse sentido. E com certeza, se, por exemplo, o consumidor foi impedido de entrar no evento, ele pode ir junto ao PROCON, pedir o ressarcimento daquele prejuízo que ele teve e aguardar, é claro, a resposta da empresa. Caso contrário, acionar o judiciário e pedir, inclusive, reparação pelos danos causados. Bom, o senhor já falou, né, quais os cuidados básicos, mas é bom sempre a gente dizer para o consumidor o que ele precisa prestar atenção para não correr esses riscos na hora de comprar pela internet o seu ingresso do show, cinema e evento. Sim, ele tem que pesquisar assim, os sites que tem um know-how naquela venda de ingresso, tem que pesquisar para ver se não há muitas reclamações sobre aqueles sites, geralmente não há muitos problemas. Então ele tem que se informar bem, comprar de um lugar que ele conheça, que sabe que é reconhecido e que tem o mínimo de problemas possíveis, né, para ele não sofrer nenhum transtorno na compra desse ingresso. Tá
Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei com o advogado Pedro Augusto Vieira de Souza, especialista em direito do consumidor, acerca dessas vendas feitas pela internet de ingressos para cinemas, shows e espetáculos. Obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Érica, boa tarde.